Olá, você de todo o Brasil, sempre ligado com a gente aqui na TV Evangelizar. Está começando o EVNews desta terça-feira, dia 3 de março de 2026. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Odilon Araújo, claro, quero sua companhia a partir de agora. Hora das nossas notícias do dia. Vamos então aos destaques do programa desta terça-feira. A escalada violenta de um conflito no Oriente Médio após o início dos ataques no último sábado que mataram centenas de pessoas no Irã, entre elas o líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei. Grupos organizados reagem com disparos no Oriente Médio. A resposta veio com novos ataques ao Irã e ao Líbano nesta segunda-feira. Zona da Mata Mineira, Juiz de Fora e Ubá, sobe para 72 o número de mortes já confirmadas nas duas cidades. Um homem segue desaparecido em Ubá. Um dos desafios é fazer a limpeza nas ruas e casas pelas duas cidades após tantos estragos registrados. No Vaticano, o Papa Leão XIV rezou e pediu orações às vítimas e aos familiares das vítimas dessa tragédia. Pix por aproximação completou um ano, mas é uma operação ainda com baixa adesão dos brasileiros. E no programa de hoje você não pode perder a reportagem especial que preparamos sobre o 14º Retiro Nacional Evangelizar é Preciso, um encontro de fé e orações que reuniu milhares de pessoas no Parque Barigui, em Curitiba. Fique ligado com a gente, o EVNews está no ar. O ano de 2025 foi de crescimento para o PIB brasileiro. O avanço chegou a 2,3%, de acordo com números divulgados hoje pelo IBGE. Esses números foram puxados para o alto, principalmente por conta dos números do agro. O setor agropecuário avançou forte. E sobre este assunto, eu vou conversar com a Suelen Rodrigues, que está em Maringá. Suelen, aqui no nosso telão, muito bem-vinda. De quanto foi este avanço do agro em 2025 e quais outros setores contribuíram, para garantir aí o PIB brasileiro em crescimento também no ano passado? Bem-vinda aqui ao EVNews. Olá, Odilon, e a todos que estão nos acompanhando. É isso mesmo. Segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o PIB do Brasil, que é o Produto Interno Bruto, cresceu 2,3% em 2025. Apesar desse resultado representar aí uma desaceleração em comparação ao ano anterior, 2024, que cresceu 3,4%, ainda assim, Odilon, o número representa aí o 5º ano consecutivo de crescimento da economia brasileira. E conforme você mencionou, um dos setores que mais marcaram esse crescimento foi a agropecuária, que em comparação aos outros setores deslanchou bem à frente com um crescimento de 11,7%, impulsionado aí pela safra forte de 2025 e as exportações, principalmente da soja e o milho. Outro setor que se destacou também foi o de serviço, com 1,8%, claro, bem abaixo do agro, mas que teve seu papel importante aí nesse crescimento, puxado aí especialmente na área da informação e comunicação. Já a indústria apresentou 1,4% de avanço, também puxada aí pela extração de petróleo e gás e pelo segmento da construção civil. Olha só, Odilon, mediante esses resultados, o campo foi fundamental para o crescimento do PIB do Brasil e consolida mais uma vez o agronegócio como um dos principais motores da economia do país. Eu volto com você aí no estúdio. Valeu, Suelen, muito obrigado pelas suas informações. Este 5º ano seguido de crescimento do PIB brasileiro é, claro, muito influenciado pelo mercado internacional em vários setores e agora o mercado internacional mobilizado aí a partir desta guerra que começou no último sábado, Nós vamos ao Oriente Médio porque já é o 4º dia de conflito por lá e pelo menos 787 mortes foram confirmadas na capital iraniana, não distante dali, o conhecido e estratégico Estreito de Hormuz, você vê imagens aí, que dá acesso por mar ao Golfo Pérsico, está fechado. Isso significa que petroleiros
carregados de combustível estão parados, contando minutos para deixar essa região e seguir viagem. Da mesma forma, nesta terça, outros navios não conseguem entrar o Golfo Pérsico. Resultado, hoje no mercado internacional disparou o valor do petróleo, Isso desde ontem, esse movimento vem acontecendo. E várias bolsas pelo mundo estão em alta. Um detalhe, hoje 20% de todo o petróleo negociado no planeta passa por essa região que você vê nas imagens aí, que é a região do Estreito de Hormuz, uma região controlada, sim, pelo Irã. Enquanto isso, ações militares de Israel avançaram com bombardeios sobre Teherã, a capital iraniana, e sobre Beirute, a capital do Líbano. O exército israelense também hoje deu início a uma operação militar por terra na fronteira com o Líbano. Você acompanha agora na reportagem. Estas imagens transmitidas ao vivo pela AFP mostram colunas de fumaça após uma série de ataques nos subúrbios do sul de Beirute, uma área controlada pelo Hezbollah sem aviso prévio. O exército israelense anunciou ter alvejado vários terroristas do movimento libanês pró-Irã. A agência de notícias estatal do Líbano informou que uma nova série de intensos ataques aéreos atingiu o subúrbio e causou danos extensos a edifícios. Também nesta terça-feira, as forças israelenses iniciaram uma incursão terrestre em uma área fronteiriça no sul do Líbano. O exército anunciou que está criando uma zona tampão no sul do país após os ataques recebidos do movimento xiita Hezbollah no contexto da ofensiva no Irã. O Comando Norte avançou, assumiu o controle do terreno dominante e está criando uma zona de segurança como prometido entre os moradores e qualquer ameaça potencial. O ministro da Defesa, Israel Katz, tinha ordenado o controle de posições estratégicas adicionais no Líbano para impedir ataques contra as localidades israelenses fronteiriças. O Hezbollah, um partido milícia pró-iraniano com grande protagonismo político no Líbano, se juntou na segunda-feira à guerra que eclodiu no sábado com os bombardeios dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. O movimento libanês, apoiado pelo Irã há décadas, começou lançando foguetes e drones contra Israel para vingar o assassinato do líder supremo iraniano Ali Khamenei 2 dias antes. Israel respondeu rapidamente bombardeando bairros do sul de Beirute e dezenas de povoados no sul do Líbano, 2 redutos do Hezbollah. A explosão de violência obrigou o deslocamento de milhares de pessoas, segundo as Nações Unidas. Até ontem, as estimativas conservadoras sugerem que quase 30 mil pessoas estavam acolhidas e registradas em abrigos coletivos. Muitas outras dormiam em seus carros à beira da estrada ou ainda estavam presas em engarrafamentos nas estradas que ligam o sul a Beirute. O Hezbollah já travou recentemente uma guerra com Israel no contexto do conflito em Gaza, afirmando agir em solidariedade aos palestinos. Uma frágil trégua pôs fim ao confronto em novembro de 2024, mas desde então o exército israelense manteve 5 posições consideradas estratégicas no sul do Líbano. Diante da escalada neste novo capítulo, o governo libanês decidiu, na segunda-feira, proibir a atividade militar do Hezbollah, uma medida irreversível, como enfatizou nesta terça-feira o presidente Joseph Aoun. Fontes oficiais em Israel afirmaram hoje que os ataques ao Líbano foram estratégicos e contra alvos ligados ao grupo Hezbollah. As mesmas afirmaram ter atacado pontos estratégicos também em Teherã, a capital iraniana. O governo do Irã advertiu países europeus nesta terça que não entrem na guerra que o país do Médio Oriente enfrenta contra Estados Unidos e Israel. Também hoje, mais explosões foram ouvidas em outros países no Oriente Médio, nos Emirados Árabes, no Catar, em Omã e também no Kuwait. São respostas do Irã contra o que seriam alvos onde estariam bases ou outros pontos estratégicos norte-americanos. E no fim da manhã desta terça-feira, agências internacionais confirmavam que os bombardeios de hoje sobre a capital do Irã, Teherã, e sobre o sul de Teherã, derrubaram o prédio do Conselho, que iria escolher o sucessor do líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei, morto em casa durante um dos primeiros ataques à capital iraniana no último sábado.
Essa que você vê nas imagens é o que restou, né, da sede da chamada Assembleia de Especialistas, que foi ao chão. Esta assembleia é composta por 88 religiosos, todos aiatolás. Informações iniciais não confirmavam, no entanto, a imprensa local, outro jornal, o Jerusalem Post, já confirmam que todos os 88 aiatolás estavam reunidos no momento deste ataque que teria sido realizado por forças israelenses. Bom, e quase 6 em cada 10 trabalhadores já deixaram de usar planos de saúde por causa dos custos de coparticipação. Uma pesquisa internacional aponta que o valor extra cobrado em consultas e exames afasta usuários do atendimento e pode gerar impactos para empregados e empresas. Veja na reportagem. A pesquisa feita pela seguradora Howden em 13 países mostra que entre os trabalhadores que tentaram agendar uma consulta médica, aqueles que têm acesso ao sistema particular de saúde têm mais chances de conseguir atendimento em até uma semana. Para essa consultora, esses dados mostram a importância das empresas oferecerem esse benefício aos funcionários. Existem regiões no Brasil que o SUS funciona muito melhor até, né, do que as assistências privadas. O que acontece é que muitas vezes ele não é suficiente. Então, especialmente no mundo corporativo, os funcionários das empresas esperam que os seus empregadores ofereçam uma assistência suplementar à saúde, né? Mais acesso, mais rapidez, acesso a eventuais tecnologias novas que chegam primeiro na iniciativa privada, algumas vezes. Essa é a principal necessidade, a principal referência. A coparticipação é um valor que o usuário do plano de saúde paga para ter acesso a uma consulta, exame ou procedimento. É uma parte desse custo. Um dos objetivos é evitar que o plano seja acionado sem necessidade. Porém, esse pagamento extra às vezes afasta as pessoas do atendimento em saúde. A pesquisa mostrou que quase 60% dos usuários de planos no Brasil deixou ao menos uma vez de procurar atendimento para evitar o gasto com a coparticipação, o que pode afastar as pessoas da prevenção ou da identificação precoce de doenças, situação que acaba gerando prejuízos para as famílias e as empresas em razão dos afastamentos. E se você não está cuidando da sua saúde física, ou se alguém da sua família não está cuidando da sua saúde física, a gente não produz igual. Então, para as empresas, as consequências são gigantes. Para não dizer do próprio paciente, né, que vai depois ter que fazer um tratamento muitas vezes mais caro, né, mais dispendioso em termos de tempo e dinheiro. É muito difícil que a gente consiga criar, né, uma grande tabela ou uma grande referência nacional para esse tipo de procedimento, para essas coparticipações. Porque cada seguradora, cada prestadora de serviços vai ter um determinado perfil de cliente, uma determinada demanda, um determinado perfil de produto e serviço que está sendo oferecido. Então, isso, claro, vai ter que ser particularizado para cada situação. Mas a limitação em si é positiva para evitar grandes distorções. Vamos falar agora sobre infraestrutura e transporte, né? No Paraná, a duplicação da rodovia dos Minérios, a PR-092, avançou na região metropolitana de Curitiba com a entrega do segundo lote em Almirante Tamandaré. A obra é considerada estratégica para melhorar o tráfego e fortalecer o escoamento da produção no estado. A segunda fase das obras de duplicação da rodovia dos Minérios, a PR-092, na região metropolitana de Curitiba, foi inaugurada pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Passo importante para a mobilidade urbana da região metropolitana de Curitiba. O trecho entregue em Almirante Tamandaré, na região metropolitana. Com um aporte de 79 milhões de reais, a obra priorizou a durabilidade e a segurança dos usuários. É uma das maiores obras do Paraná, feita em concreto para aguentar todo o tráfego pesado que tem por aqui. Nós sabemos que aqui é uma região de muita produção de minério e, obviamente, a gente precisa ter aqui uma estrada que suporte toda essa produção que a região norte da região metropolitana produz. É um sonho aguardado por muito tempo, mais de 40, 50 anos aí, um lugar onde nós vamos ter aí o nosso escoamento da nossa safra aqui da cal, da calcário. Isso vai trazer um aumento aqui na nossa economia, assim,
muito bom. Durante o evento, foi assinado também a ordem de serviço para o terceiro lote da rodovia, com investimento de 350 milhões de reais. Este é o investimento mais robusto do projeto até agora, abrangendo um pouco mais de 8 quilômetros de extensão, contará com pavimentação em concreto, 13 novos viadutos, 2 faixas por sentido, mais acostamentos. A empresa tem até 6 meses, queremos antecipar e entregar o projeto executivo. E a mesma empresa que faz o projeto executa a obra em até 2 anos e meio. Então esse é o prazo e estamos dando a ordem de serviço para que a empresa possa começar desde já a fazer o projeto e em breve iniciar a obra. Vamos para um rápido intervalo agora, gente. A seguir, as buscas em Minas chegam ao 8º dia. Missas nas cidades de Ubá e Juiz de Fora homenagearam as vítimas dessa tragédia. E você vai ver também no próximo bloco qual é o novo quadro do pintor Rembrandt que foi descoberto e identificado por pesquisadores de um museu em Amsterdã, a capital da Holanda. O intervalo é rápido, a gente volta já. Em breve, para você aqui na TV Evangelizar, Caminhos da Evangelização, Minas Gerais. Inchaços, formigamentos, dor em agulhada, queimação nos pés, boca seca e aquela vontade frequente de ir ao banheiro. Você sofre com diabetes? Ligue 0800 555 5123. Diabetes não controlada é muito perigosa e pode trazer consequências graves para o seu corpo. Excesso de açúcar no sangue danifica as artérias, aumenta o risco de problemas cardíacos. E mesmo tomando medicamento, muitas vezes a sua glicose continua alta, não é verdade? Cansaço não passa, a energia desaparece. É por isso que você precisa conhecer o Glicotrate, que auxilia no equilíbrio da glicose, apoia o funcionamento do pâncreas e ajuda a reduzir os sintomas da diabetes. Atenção para a condição especial nos próximos 5 minutinhos. Ligue agora e você ganha 120 cápsulas de presente, 4 meses de tratamento, dizendo que está acompanhando a programação da Evangelizar. 0800 555 5123. A seguir, a vida não para. O EVNews está de volta para esse segundo bloco. Você sempre ligado com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. As vítimas da tragédia causada pelos temporais e deslizamentos com as chuvas em Minas Gerais foram lembradas em missas de 7º dia. Em Juiz de Fora, uma celebração especial foi feita na Catedral Metropolitana. Os fiéis se reuniram para rezar por todos que morreram soterrados depois dos temporais da última semana em Minas Gerais. Na Catedral Metropolitana de Juiz de Fora, o administrador apostólico Dom Gil Antônio Moreira lembrou a importância da fé num momento tão difícil. Nos reunimos nesta noite, marcados pela dor, pela tragédia, pelo sofrimento de mais de 70 famílias que perderam seus filhos, seus parentes nessa tragédia. Representantes da Força Nacional do SUS e também do SAMU acompanharam a missa. Na homilia, palavras de conforto e um alerta para quem se sente desesperado em meio à dor da perda. Estar nesse mundo é um mistério. A gente não sabe o que vai acontecer essa noite ou daqui a uma semana. A gente não sabe do futuro. Quem sabe do futuro é só Deus. Em Juiz de Fora, de acordo com a Polícia Civil, 65 corpos foram retirados dos locais de soterramento. A igreja está unida para oferecer conforto a quem perdeu alguém querido. Todo mundo precisa de socorro nessa hora. A ajuda material é indispensável, porque ninguém vive sem comer, sem dormir. Precisa, mas o que mais precisa nessa hora é ajuda espiritual, psicológica, imaterial, porque é preciso a ajuda de toda sorte, toda maneira, mas a ajuda espiritual é a mais importante. Eduardo perdeu uma família inteira de amigos e se apoia na religiosidade. A gente só entende que só tem um que pode nos apoiar, que é o nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele que nos consola, que nos dá diretriz, sabendo e tendo a esperança de uma vida eterna. Mas se não for Ele, nós nada teremos. Força, né, para as famílias de todas essas vítimas aí que ainda choram essas perdas irreparáveis em Juiz de Fora e Ubá. No nosso giro de notícias, destacamos hoje a aprovação de um projeto em Brasília que vai permitir agora a venda de medicamentos em supermercados do país. Tem ainda uma nova cor para o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. E mais, Marília Schesch, bem-vinda ao Giro de Notícias. Olá, Odilon. Medicamentos poderão ser vendidos em supermercados no país. Os remédios deverão ser vendidos em espaço separado e com presença obrigatória de farmacêuticos durante todo o horário de funcionamento. O Conselho Federal de Farmácia afirmou que a proposta mantém as exigências sanitárias. Os medicamentos controlados continuam com restrição e só poderão ser entregues após o pagamento. O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados e o texto segue agora para a sanção presidencial. E nesta terça-feira, às 8 horas da noite, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, será iluminado na cor verde azulado para marcar o lançamento da campanha Feminicídio Nunca Mais. A iniciativa usa a preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027 como plataforma de mobilização contra a violência a mulheres e meninas. No mesmo evento, será lançado o prêmio TV Brasil Petrobras para Elas, voltado ao reconhecimento do futebol feminino, com uma categoria dedicada ao enfrentamento do feminicídio. E sobre educação, participantes do Enem 2025 que usaram o exame para concluir o ensino médio podem solicitar o certificado digital a partir desta semana. O novo sistema foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e garante validade nacional ao documento. O pedido deve ser feito pelo portal de certificação digital do INEP. Inicialmente, o Instituto Federal de São Paulo será responsável pela emissão. O certificado fica disponível em poucos minutos. Para ter direito, o candidato precisa ter pelo menos 18 anos da data da prova, alcançar 450 pontos em cada área e 500 pontos na redação. Eu volto com você, Odilon. Valeu, Marília. Obrigado pelas suas informações e até a próxima. Hora da nossa previsão do tempo aqui no EVNews. Virando para o nosso telão, temos 3 cidades brasileiras. No Rio de Janeiro, para as próximas horas, mínima prevista de 21, máxima de 27 graus, céu encoberto por lá. Em Teresina, capital do Piauí, céu encoberto e previsão de chuva, mínima de 22, máxima de 33 graus. Em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, mínima de 23, máxima de 37 graus. Viramos a tela para outras 3 cidades. Em Natal, céu encoberto também, mínima de 25, máxima de 30. Sol brilha forte em Parintins, no Amazonas, com mínima prevista de 22, máxima de 33. Em Pouso Alegre, Minas Gerais, céu encoberto, mínima prevista de 13 graus para as próximas horas, máxima de 26 graus. Agora vamos para Fortaleza, no nordeste do país, porque a Catedral Metropolitana da cidade foi invadida e vandalizada na madrugada desta terça-feira. Uma triste notícia. É o 4º caso em menos de 2 meses na capital cearense. De acordo com informações da Arquidiocese, os invasores entraram por volta de 1h30 da manhã. Nenhum objeto foi levado, mas os danos são considerados significativos. Um vitral histórico da fundação do templo, em 1978, foi quebrado. A sacristia ficou revirada, você vê aí, e peças de prata já estavam separadas para um possível furto. Então agora você vai ver o que disse o pároco da catedral em Fortaleza. Nós não podemos dizer que isso é um ato de intolerância religiosa? É sim. Agora, nós esperávamos contar com a colaboração dos poderes públicos, porque nós vivemos assim como que abandonados. O maior ícone religioso do Estado e a 3ª catedral mais importante do Brasil, né? Essa igreja é vandalizada, já não é a primeira vez que acontece isso. Essa igreja é vista pelo mundo inteiro. Então encontrar no estado lastimável como está aqui, a bagunça total, os paramentos no chão, as vestes no chão, agora vai ter que mandar lavar tudo isso. É muito triste, né, o que aconteceu na Catedral de Fortaleza, uma atitude revoltante aí desses criminosos que entraram simplesmente para vandalizar.
Gente, daqui a pouco tem Carla Lima, tem A Vida Não Para. Eu quero abrir a nossa janelinha aqui para essa conversa rápida com a Carla Lima, sempre sorridente com a gente. Bem-vinda aqui ao EV News. Nos conte, então, os destaques do programa de hoje. Oi, Odilon, tudo bem? Estou acompanhando de perto essa situação lá em Fortaleza, um absurdo que está acontecendo nessas paróquias que tem mais de... que são, né, da era de 1700 sendo destruídas por esses bandidos. A gente está de olho e vamos passando as informações sempre para todo mundo aí. Bem, o Brasil está envelhecendo. Hoje as pessoas com mais de 65 anos e até mais, elas representam hoje quase 11% da população. São mais de 22 milhões de brasileiros. E esse cenário aumenta a demanda também pelos cuidadores. Isso mesmo, aqueles profissionais que vão ao cuidado domiciliar para cuidar daquele idoso, daquela idosa, que precisam acompanhar os exames, os procedimentos médicos, organizar as rotinas, não é verdade? A gente vai falar, então, um pouco desse dia a dia desses profissionais, um mercado que está ampliando bastante hoje, também uma outra opção de profissão para quem está buscando. E claro, assim como cuidar, né, do ser humano de maneira geral, cuidar das crianças, cuidar de idosos, também tem que ter muito amor no coração. E é disso que a gente vai tratar no programa de hoje, tá? Além disso, a gente vai falar sobre o termo CLT e PJ. E aí, o que é melhor, afinal de contas, né? Ser CLT ou ser PJ? Essa é uma dúvida que está cada vez mais corriqueira na nossa vida. Todos os dias, empresas e também funcionários se perguntam o que seria mais vantajoso. Para a empresa, claro que o PJ ainda é uma das melhores opções, porque aí a empresa acaba não tendo problemas com processos na Justiça do Trabalho. Já o CLT, a gente sabe da segurança, do 13º, do FGTS, muitas vezes até do plano de saúde, que é o qual vocês estavam falando agora há pouco. Enfim, vamos discutir, vamos abrir para debate. Quero todo mundo participando, o nosso WhatsApp já está aberto e daqui a pouquinho espero vocês. Valeu, Carla, muito obrigado. Olha só, a vida não para logo depois do EV News e você não pode perder, vamos estar todos ligados. E agora eu quero trazer para vocês uma descoberta no mundo das artes. O Rijksmuseum de Amsterdã, um dos mais importantes do planeta, anunciou a descoberta e confirmação da identificação de autoria de um novo quadro do pintor holandês Rembrandt, intitulado Visão de Zacarias no Templo. O trabalho foi todo dos pesquisadores do museu. Acompanhe. Pesquisadores do Rijksmuseum em Amsterdã, na Holanda, identificaram um novo quadro do pintor Rembrandt. A obra Visão de Zacarias no Templo, de 1633, foi autenticada pelos especialistas do museu e tem como origem uma coleção privada. Fomos introduzidos ao quadro através de um e-mail do dono, que queria saber mais sobre o quadro, algo que acontece com frequência, mas não é tão comum que você olhe para um quadro e pense: isso é realmente interessante e merece ser observado com mais detalhe. Em comunicado, o Rijksmuseum explicou que a análise dos materiais, as semelhanças estilísticas e temáticas, as modificações feitas por Rembrandt e a qualidade geral do quadro confirmam a conclusão de autenticidade da obra. Ficamos sabendo por fotografias antigas. Sempre foi dito que não era de Rembrandt, mas de alguém do seu círculo. Mas quando fizemos uma pesquisa com as técnicas mais avançadas que desenvolvemos para a restauração da obra-prima de Rembrandt, a Ronda Noturna, percebemos que tinha de ser de Rembrandt. Após 2 anos de estudos, incluindo a análise do carvalho utilizado como suporte, das cores e da espessura da tinta, os pesquisadores concluíram que os materiais empregados em Visão de Zacarias no Templo também aparecem em outras obras do artista. A tela retrata o sumo sacerdote bíblico Zacarias na penumbra, com contornos e ornamentos dourados iluminados por uma luz no canto superior direito, representando a chegada do arcanjo Gabriel. A pintura será exibida ao público em Amsterdã a partir de 4 de março. Que achado incrível, né? A partir deste trabalho realizado pelos pesquisadores do Museu de Amsterdã. Privilegiados somos todos nós, né? Diante dessa história e diante de mais um quadro surpreendente com os traços de Rembrandt. E hoje, com imagens da nova obra, né, descobertas, sendo de Rembrandt, a gente se despede. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê.
Você fica agora com a Carla Lima. A vida não para, já está começando. Uma excelente tarde para você. Março vem aí, com muitos temas variados em séries e programas para te entreter, informar e te aproximar de Deus. Rota do Rosário, seu direito e seu futuro. Santos da Igreja, Divina Receita com Olga Bongiovanni. Rema,